Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Padaria Saudável. E hoje queria fazer um vídeo especialmente para a Ariane de Jesus Barbosa. Ela comentou aí em alguns vídeos pedindo pão de milho e eu vou estar trazendo aqui hoje para vocês. Vamos ao vídeo então? Para essa receita então, amigos, vamos estar utilizando os seguintes ingredientes. Eu tenho aqui farinha 100% integral. Aqui eu tenho farinha de milho fina. Procure sempre uma farinha bem fininha. Dá uma olhadinha nas marcas, opções que tu tem no mercado, que tu encontrar. Mas quanto mais fina, melhor. Aqui nós temos fermento para pão, açúcar mascavo, água e sal. O sal, eu não utilizo o sal refinado, ele é prejudicial à saúde, né? Então, aqui eu tenho o sal marinho e você pode também estar utilizando o sal do Himalaia. Esses são os ingredientes, vamos ao passo a passo então. O primeiro passo, eu vou estar colocando a água para esquentar, vou botar aqui numa leiteira, vou mostrar para vocês. É importante que a água não ferva, mas ela deve ficar quente, não é morna e não é fervendo. Então eu vou aqui mostrar para vocês, ela tem que estar começando a levantar algumas bolinhas, querendo começar a ferver. Esse é o ponto de a gente desligar, tá bom? A gente começa a perceber no fundo da leiteira umas bolinhas, começando a levantar um vaporzinho. Então aqui eu vou desligar, já deve estar bem quente, quase fervendo. Vou adicionar a farinha de milho e vou misturar. Aqui eu já desliguei, tá? Então vai ficar assim. Agora tem que aguardar esfriar um pouco. Se você quiser, para esfriar mais rápido, pode estar passando para um outro recipiente. Mas eu vou aguardar aqui mesmo. Agora eu vou pegar a farinha de trigo, vou colocar aqui. Juntamente com o fermento. E o açúcar. Eu vou adicionar aqui primeiro eu vou dar uma misturada e depois eu vou acrescentar o sal. Colocar o sal. Eu vou completar com um pouco mais de água. Dependendo da farinha de milho e dependendo da farinha integral que você pegar, pode ser que varie um pouquinho a quantidade de água, tá? Eu mesmo estou fazendo essa receita aqui, eu vou adicionando água aos poucos, porque eu não tenho certeza ainda quanto vai dar. Mas no final do vídeo eu vou deixar exato quanto que eu gastei aqui com esses ingredientes.
Ó, a consistência dela tem que ser assim mesmo, tá? Ó, meio mole, não como um bolo, né? Mas uma massa mais mole, porque senão ela não vai crescer. E quanto mais tu mexer, mais tu sovar ela, melhor vai ser o resultado. Então é bem bom a gente misturar bastante. Aí também não vai ficar nenhuma bolinha de farinha de milho no meio. Fica bem misturadinho. Vai crescer legal. Vai ficar bem boa. Aqui então já sovei bem ela. Já tem uma forma aqui já montada. Vou colocar aqui com uma espátula. Como é que eu vou fazer aqui? Botei aqui em cima. É uma espátula mesmo, pode ser com uma colher também. Molho ela e vou com cuidado distribuindo na forma. Agora então é só aguardar crescer. Então, assim nesse tamanho eu já vou colocar assar. Ele é um pão que não cresce muito por ser de milho e integral. Bom amigos, ficou pronto então o nosso pão de milho. Como vocês podem ver, ele fica um pão mais baixinho, né? A farinha de milho ela é pesada e a farinha de integral também. Então a tendência sempre é ter um resultado semelhante a esse fazendo esta receita. Para obter um resultado melhor num pão de milho, uma outra alternativa seria fazer com ovos, bater ele, deixar a massa mole, fermento químico, mas esse tipo de receita ela se assemelha mais a um bolo do que um pão. Então, para ficar o sabor mesmo de um pão de milho, bem natural e saudável, eu acredito que essa seja a melhor receita. Eu vou cortar e mostrar para vocês então. Eu já mostrei aqui que ele ficou assim baixinho. Eu gosto dele bem assadinho, ele fica bem saboroso. Ele é mais pesadinho, né? Mas um pão de milho aí, sem farinha branca, né? Ele fica uma cor bem diferenciada, né? Porque tem a farinha integral, que é um pouco escura, e aí tem a farinha de milho, né? Então ele não chega a ficar nem amarelo e nem branco, fica esse meio termo aí. Tá um pouquinho quente ainda, vou experimentar aqui. Mas a consistência é bem bacana, bem de pão mesmo. E que nem os pães de milho, né? Aquele pão com gosto mesmo de milho, ele fica assim, essa consistência um pouco mais firme, né? Mas bem interessante. Manteve o gosto de milho. Tu sente que é um pão de milho. É uma excelente opção, gostei do resultado, do sabor dele, achei muito saboroso. E espero também que vocês tenham gostado. Então esse era o vídeo de hoje. E sempre que vocês tiverem mais sugestões, né? Podem deixar aí pra gente, deixa nos comentários. E dentro do possível, fazendo minhas pesquisas, vou vendo as receitas que eu tenho, vou adaptando elas, né? Pra deixar tudo mais natural possível. E vou trazendo aqui no canal. Quero pedir também que vocês sempre confiram nossas playlists. Ao longo desse tempo, eu já tenho criado várias receitas, né?
E de repente, às vezes eu vejo em alguns comentários que as pessoas já pedem alguma receita que eu já trouxe aqui no canal. Então eu tenho as playlists separadas por receitas de pães, outras receitas, algumas dicas de saúde e sempre para poder ajudar todos vocês, tá bom? Então esse era o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e nos encontramos no próximo vídeo.